Chegamos ao nosso terceiro vídeo para concluir o nosso assunto, a relação sociedade e natureza, do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Para relembrar o nosso conteúdo, você assiste lá nossos dois primeiros vídeos. O primeiro vídeo foi sobre o meio natural, o segundo vídeo sobre o meio técnico, e agora, para finalizarmos esse conteúdo muito importante, este terceiro vídeo será sobre o meio técnico, científico e informacional. Compreender o desenvolvimento desse meio técnico, científico e informacional é essencial para entender a dinâmica atual do nosso espaço geográfico. Quando a gente fala em meio técnico, científico e informacional, a gente está falando da interação da técnica, da tecnologia, da ciência, da biotecnologia e do informacional, da informação, da telecomunicação, do ciberespaço. É importante a gente contextualizar esse momento. Olha, se o meio natural ele veio até o século XVIII, o meio técnico do século XVIII ao século XX, o meio técnico científico e informacional ele é na segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 1970, quando a gente tem a chamada Terceira Revolução Industrial. Desta forma, a gente pode destacar que a Terceira Revolução Industrial, conhecida como Revolução Científico-Tecnológica, é o marco desse meio técnico-científico e informacional. É quando, de fato, a gente passa a ter o meio técnico-científico e informacional. No entanto, é importante a gente conseguir contextualizar, é importante a gente conseguir observar a materialização do meio técnico-científico no espaço. Desta forma, o primeiro ponto que é fundamental para entender, para contextualizar, que a gente passa a falar de meio técnico, científico e informacional a partir dos anos 70, quando a gente tem a crise do petróleo, que de uma certa forma essa crise energética vai ser um fator que vai colaborar para o desenvolvimento da terceira revolução industrial, pois a partir dessa crise energética você tem aí todo um esforço de conhecimento científico, tecnológico para a solução dessa crise e que de uma certa forma vai contribuir para o surgimento, aperfeiçoamento de novos ramos da ciência e da tecnologia. Bem, também é importante a gente observar o seguinte: se o meio natural predominava o espaço rural, o campo, no meio técnico a gente passa a ter o desenvolvimento do espaço urbano, principalmente a partir das revoluções industriais. Uma coisa que é marcante quando a gente começa a falar de meio técnico, científico, formacional, é que o espaço rural e o espaço urbano, agora eles passam a estar interligados. É como se o campo ele passasse a ser uma extensão da cidade. Por isso, você encontra hoje no campo muitos elementos que até algum tempo atrás eram elementos restritos ou mais presentes na cidade. E aí, quando a gente fala hoje, por exemplo, da tecnificação na cidade, a gente observa principalmente em locais da agroprodução, onde você tem produção de soja, produção da cana-de-açúcar, produção de produtos que visam a exportação, você encontra uma realidade extremamente tecnificada. Você passa a falar da agricultura de precisão, da agropecuária intensiva, ou seja, a gente observa que o campo agora, nesse meio técnico, científico e informacional, ele passa a apresentar os elementos que antes eram elementos, na maior parte, restritos ou quase presentes só na cidade. E aí é importante a gente destacar as características desse meio técnico. Por exemplo,
A gente passa a ter uma profunda interação da ciência, da técnica. Desta forma, a gente fala em tecnociência, né? A gente passa a falar de psicoespaço, né? Psicosfera, ou seja, a gente passa a ter um momento onde a ciência, onde a tecnologia passa a ser marcante na produção dos objetos e também desses espaços. É importante a gente perceber que os objetos, eles são cada vez mais tecnológicos, eles são cada vez mais informacionais. A produção de um objeto que seja, hoje em dia, um computador, até mesmo uma roupa, um sapato, envolve uma gama de conhecimentos científicos na sua produção. Então você passa a ter uma interação da ciência, da técnica e da informação. Ou seja, elementos bases do meio técnico, científico e informacional. O conhecimento científico, a técnica e a informação. Claro que também é importante a gente perceber que a ciência, a técnica e a informação, elas fazem parte, principalmente, do desejo do investimento de um mercado. Porque, olha só, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em conhecimento, tudo isso é resultado de uma gama de investimentos de capital, de investimentos de mão de obra, de conhecimento. E quem financia? De onde vêm esses recursos? Em grande parte do mercado. É o mercado que investe nessas tecnologias. Claro que o Estado ele também tem um papel determinante, mas a atuação do mercado é o que determina hoje em dia o que produzir, no que produzir e para onde isso vai ser vendido, vai ser consumido. O mercado, graças à ciência técnica, torna-se um mercado global. É importante a gente perceber que quando a gente fala em meio técnico, científico e formacional, a gente está falando na realidade de um processo que a gente chama de globalização. O processo de globalização, ele não é recente. Ele não começa com meio técnico, científico e formacional. Muito pelo contrário, ele começa com as grandes navegações, lá no meio natural ainda, século XV, século XVI. O processo de globalização tem um grande desenvolvimento a partir das revoluções industriais, no meio técnico, porém, é o meio natural, o meio técnico, científico e formacional que vai criar a base, que vai ser a chave do atual processo de globalização que nós conhecemos, da simultaneidade das informações, da interatividade. Isso é resultado do que a terceira revolução industrial veio contribuir. É importante também destacar que não só a técnica e a ciência, mas a informação. A informação é o elemento central desse meio técnico, científico e informacional. E o que torna possível a aceleração dessa informação? A modernização dos meios de comunicação. Modernas redes de telemáticas, como cabos de fibras ópticas e satélites conectados a computadores ligados à internet. A internet, diga-se por sinal, ela é um elemento fundamental para o atual cenário, para o meio técnico, científico e formacional. A terceira revolução industrial, ela veio, de uma certa forma, permitir o surgimento do meio técnico, científico e formacional. Só que agora a gente já começa a falar numa quarta revolução industrial, que começa a entrar em curso. A internet 5G, ela vai mudar radicalmente o mundo da forma como nós conhecemos. Mas antes de falar de internet 5G, que é algo ainda que começa a ser materializado nos dias atuais, nós precisamos conhecer, compreender como
nós temos a formação desse meio técnico científico formacional, né? Esse meio técnico científico formacional, ele vai se desenvolver principalmente pela fluidez do espaço. Vale destacar que quando a gente fala do momento atual, a gente está falando na realidade também que é a terceira fase do capitalismo, é o capitalismo financeiro ou monopolista. Mas que elementos da terceira revolução industrial colaboram para esse meio técnico científico formacional? Olha, a terceira revolução industrial, ela traz à tona novos setores, novos ramos da ciência e da tecnologia. A gente passa a falar com maior intensidade de novos setores, como a informática, a robótica, a microeletrônica, as telecomunicações e a biotecnologia. É importante a gente destacar que a biotecnologia ela é um ramo da ciência fundamental para muitos aspectos da nossa vida nos dias atuais. A telecomunicação ela torna possível a aceleração das informações, ela torna possível que você tenha a possibilidade de ter contato com diferentes regiões do planeta em questões de segundos, em questões de minutos. A microeletrônica, fundamental no que diz respeito à diminuição dos objetos e à multifuncionalidade desses objetos, a robótica, a informática. É importante a gente destacar que nessa atual configuração do capitalismo, né, pós-terceira revolução industrial especialmente, a gente passa a ter o aumento do desemprego que a gente chama de desemprego estrutural. Que é o desemprego estrutural? É a substituição do homem pela máquina. Ao mesmo tempo, também vale a gente destacar que novos postos, novas atividades são criadas, principalmente atividades relacionadas à informática, relacionadas à tecnologia. A gente passa a falar agora de novas atividades, novos postos de trabalho. Porém, também é importante a gente destacar que na atual configuração, né, nesse meio técnico, científico e formacional, o trabalhador, agora que o mercado passa a exigir, é o trabalhador qualificado. Diferente da segunda revolução industrial, diferente lá do meio técnico, onde o trabalhador era um trabalhador especializado. Que era o trabalhador especializado? O trabalhador que realizava uma única função. Você já deve ter assistido no filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Que aquele trabalhador repetia a mesma função a vida toda. Ele entrava ali e a vida profissional dele se resumia a uma única atividade. Hoje, você tem a necessidade do trabalhador qualificado. Mas o que é ser um trabalhador qualificado? É um trabalhador polivalente. É quase certo que boa parte das pessoas hoje, que os jovens de hoje, que entram no mercado de trabalho, dificilmente vão começar a vida em uma determinada profissão e terminar a vida nessa profissão. A tendência hoje no mercado é que as pessoas mudem de profissões no decorrer do tempo. Isso porque, à medida que a tecnologia avança e algo que é marcante do meio técnico científico formacional é a evolução permanente e constante da tecnologia. Assim, à medida que a tecnologia avança, o mercado de trabalho ele sofre os impactos, sofre as transformações. Hoje a gente vê, por exemplo, a necessidade de aula online, a necessidade do ensino remoto. Isso iria acontecer independente da pandemia. A pandemia ela só veio trazer
para o momento atual coisas que deveriam acontecer daqui a 5 a 10 anos, mas que iriam acontecer. O trabalho home office, né? O ensino remoto, o trabalhador tendo a necessidade de se reinventar, de se readaptar. Porque isso é algo típico, isso é característico do meio técnico científico formacional. O meio técnico científico formacional, ele demanda o trabalhador que está apto a desempenhar mais de uma função. Aquele trabalhador que não vai se acomodar em uma profissão, em uma função. E como eu falei para vocês em outro momento, quem investe nessa tecnologia é o grande capital. Porque é ele que demanda essa tecnologia. E aí, quando a gente fala do grande capital, a gente está falando, na realidade, das empresas multinacionais. O que é uma empresa multinacional? É uma empresa que tem sede em um país, geralmente no país desenvolvido, e filiais espalhadas pelo mundo, geralmente nos países subdesenvolvidos. Essas empresas descentralizam o processo de produção, não produzem mais todo o produto em um único local no planeta, a produção agora é por partes, e essas empresas conseguem aproveitar ao máximo a vantagem que cada local oferece. Local onde a mão de obra é barata, montam determinadas partes do produto. Local onde a energia é barata, você tem a montagem de produtos ou da produção que consomem mais energia. Em locais onde você tem incentivos para a montagem, você tem a produção. Os produtos chegam por parte e nesse local a produção. É o que acontece na Zona Franca de Manaus, é o que acontece nas EIs, nas Chinas, que são na realidade plataformas de exportação. O que são plataformas de exportação? São locais no mundo ou pelo mundo que apresentam vantagens e são locais escolhidos por empresas para montar os seus produtos, né? Então, essas empresas multinacionais, elas são, na realidade, o agente financiador desse meio técnico, científico e informacional. São os agentes que financiam e são os agentes que se beneficiam desse processo que a gente chama de globalização. Quando a gente fala do atual momento, é muito importante a gente compreender como a evolução dos meios de comunicação tornou possível esse meio técnico científico formacional. Não que a comunicação seja o fator predominante, determinante, mas é o fator que, de uma certa forma, ele se encontra mais evoluído, né? Se você pensar, por exemplo, os meios de comunicação de 1950, olha, 1960, 1970, de 1950 a 1970, a evolução foi bem lenta, foi bem tímida. Mas olha o que começa a acontecer a partir de 70, 80, 90, 2000. Você tem uma grande variedade de meios de comunicação, principalmente ligados à internet, ligados à informatização. Meios de comunicação mais ágeis, mais dinâmicos, né? Também é importante a gente destacar que a evolução dos objetos, principalmente de 2000 para cá, ela ocorre de uma forma mais intensa e mais constante. O surgimento dos chips, né? O surgimento das placas, principalmente quando a gente fala de objetos como o celular, né? O iPhone, o Android, né? O smartphone, por exemplo. A evolução desses objetos permitiu que a integração do mundo se tornasse mais intensa e acelerada.
Também é importante a gente destacar que a evolução do sistema de transporte multimodal ou intermodal foi determinante para a diminuição da distância entre os lugares. De uma certa forma falando, a gente está falando da maior fluidez do espaço. Mas o que é esse transporte multimodal ou intermodal? O transporte intermodal ou multimodal, a gente está falando na realidade da interação dos meios de transportes que surgiram nas primeiras e segundas fases do capitalismo, né? E que nesse meio técnico, científico e formacional, ou seja, no atual momento, esses meios vão se integrar, vão interagir. Mas quais foram os primeiros meios de transportes que surgiram? O ferroviário e o hidroviário. Na segunda fase, o rodoviário e o aeroviário. E agora a gente fala do infoviário. Mas o que é infoviário? O que é a infovia? É o ciberespaço, permitido pela telecomunicação, pela informática, pela internet. Quando a gente fala em meio técnico, científico, formacional, está falando de um momento onde os meios de transporte passam a estar interligados. Então, por exemplo, você vai ter no rodoviário caminhões, você vai ter no rodoviário carros cada vez mais interligados à internet ou autônomos, né? Você passa a ter agora carros que são considerados carros inteligentes, que você não precisa de um motorista, né? Você entra lá, você digita para onde você quer ir, esse carro ele vai te levar. Ainda em fase de teste, mas futuramente isso será uma realidade. Se a gente falar, por exemplo, que hoje você tem carro que a função, por exemplo, para estacionar, a chamada baliza, uma das maiores dificuldades do motorista no início, né, quando ainda não tem muita confiança para dirigir, né, estacionar o carro, uma das coisas mais difíceis. Hoje você tem carro que você para, aí você verifica se dá para o carro estacionar, se cabe naquela vaga, você aperta no botão e o carro sozinho vai entrar lá, vai estacionar. E sem contar, por exemplo, que hoje um avião, a função do piloto é uma função mais de programador. O piloto do avião hoje ele tem que ter o conhecimento técnico, é claro, porque corre o risco do automático deixar de funcionar e aí ele vai ter que saber manualmente pilotar, comandar o avião, mas além de ser um piloto do avião, este personagem, né, ele tem que conhecer todo o sistema de comando do avião. O painel de um avião, o painel de um caminhão, de um barco, de um trem, hoje em dia, envolve inúmeros recursos que quem comanda tem a necessidade de conhecer. E aí, quando a gente fala em meio técnico científico formacional, essa imagem ela simboliza muito isso que a gente quer dizer. Olha, de 1500 para cá, o globo, o mundo, ele continua com a mesma dimensão. O mundo, ele não reduziu de tamanho, mas ao mesmo tempo, a distância entre os lugares, ela foi encurtada. A distância geográfica permanece, mas o tempo que percorre essa distância, hoje ela é menor. Se você pensar que de 1500 a 1840, o meio de transporte para sair da Europa e chegar no Brasil era unicamente um barco à vela, que atingia uma velocidade de em torno de 16 km por hora, o indivíduo levava meses para sair da Europa e chegar ao Brasil. De 1850 a 1930, a mesma distância
passou a ser percorrida em um tempo menor. Por quê? Porque a partir do século XIX, você passa a ter a locomotiva, você passa a ter o barco a vapor, você passa a ter o motor, e você passa a ter barcos que atingem a velocidade de 57 km por hora. Então o homem saiu de 16 km por hora do barco à vela para 57 km por hora no barco a vapor. Além de outros instrumentos, outros mecanismos que surgiram naquele contexto. A partir de 1950, o avião passa a atingir a velocidade de 480 a 640 km por hora. A partir de 60, os jatos, né, passam a atingir uma velocidade de 800 a 1.100 km por hora. Então, hoje uma pergunta: quanto tempo o indivíduo leva para sair do Brasil e chegar em Portugal? Se antes foram meses, hoje você pode falar de dias, se for de barco. A gente pode falar de horas, 3 a 5 horas, se for de avião normal. Alguns minutos, se for de jato supersônico. Ou alguns segundos, se a gente estiver falando do cyberespaço. Não esqueça, o que é esse cyberespaço? O cyberespaço é o mundo virtual. É o mundo da internet, é o mundo da telecomunicação. Ah, mas eu não me transporto pela internet, eu não me transporto pela telecomunicação. Fisicamente, não, mas virtualmente, sim. Lembre-se que, no atual contexto, boa parte das relações, elas não são mais só no mundo real. Elas acontecem também no mundo virtual. Lembre-se que hoje você está assistindo aula sem sair da sua casa. Ou seja, em virtude de uma situação maior, nós tivemos que mudar o nosso modo de vida. Boa parte das coisas que a gente só fazia no mundo real, hoje você tem a necessidade de fazer no mundo virtual. E o mundo virtual hoje, ele é uma realidade que chegou para ficar. Bem, em relação ao meio técnico científico formacional, são esses os principais pontos que a gente precisa compreender para conseguir analisar o atual contexto que nós vivemos. Tá ok, meus queridos? Até a próxima, no nosso próximo vídeo. Desta forma, eu vou concluindo com vocês esse nosso conteúdo, a relação sociedade e natureza, do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Tá? Até a nossa próxima aula.